Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre Lua Vermelha. Esse livro foi escrito por Miranda Gray, publicado no ano de 2017 pela editora Pensamento, com 294 páginas, divididas em 6 capítulos. Bom, quem me acompanha desde o começo do Resenha Oculta, ou quem já assistiu grande parte dos meus vídeos, já deve ter percebido que esse canal nunca tratou exclusivamente de resenhas, né? Eu sempre misturei os comentários das resenhas a muitos aspectos da minha vida pessoal e etc., desde que isso estivesse intimamente ligado ao contexto do livro. E nesse caso aqui não é diferente. Eu ia começar esse vídeo falando sobre a minha primeira experiência em ter visto sangue menstrual. E não é aquela que eu relato lá no blog. Quem não leu a resenha lá do blog, vale a pena dar uma conferida lá para entender essa diferença que eu estou tratando. Aqui em casa tem muitas mulheres e as mulheres sempre tiveram uma certa restrição em relação a essa questão da menstruação. Então eu só tive contato em ver o sangue menstrual muito recentemente, depois de adulta, etc., alguns poucos anos atrás, e foi até por acidente, assim. Como essa coisa sempre foi assim muito tabu aqui em casa, então eu também nunca tive muita curiosidade em procurar saber como era o tal sangue menstrual. E sim, esse livro trata de menstruação especificamente. Então eu ia falar sobre essa experiência e tudo mais, mas aconteceu uma coisa recentemente que eu acho mais interessante de comentar aqui e que também tem a ver com o universo todo que esse livro trata, que é o universo do feminino e, mais especificamente, daquele contexto muito em voga hoje em dia, que é o tema do feminismo. Uma das queixas de uma das minhas últimas namoradas era de que eu era um cara muito insensível em relação aos sentimentos dela. E ela falava isso meio que constantemente e, bom, eu de uma certa maneira eu tentava, da minha maneira, compensar isso, etc., mas acho que não deu muito certo, porque com quase 2 anos de relacionamento ela terminou comigo. E essa fala dela ficou muito marcada para mim, essa questão de ser insensível e etc., de não compreender o jeito feminino dela e tudo mais. E aí eu considerei isso, falei, olha, talvez realmente ela tenha razão, talvez eu seja mesmo um cara muito insensível, então eu quero entender melhor o que significa a minha insensibilidade em relação ao feminino e o que é ter sensibilidade em relação ao feminino, né? E aí foi quando eu comecei a pesquisar, entender melhor tanto a questão da menstruação, então fui pesquisar questões do funcionamento, da fisiologia feminina, a questão das relações entre homens e mulheres, conversei com amigos, assisti vídeos no YouTube, até acompanhei aquele reality show Escola para Maridos, onde as mulheres também têm esse tipo de reclamação, que os homens não entendem, né, o universo delas. Então, de uma certa maneira, eu considerei que, apesar de eu também provavelmente ter essa característica, isso talvez seja uma coisa comum, ou pelo menos para alguns homens, e talvez eu estivesse incluído nesse contexto. Bom, e aí eu comprei esse livro dentro desse contexto, dentro dessa intenção, né, de contribuir para o entendimento. Então, o que uma mulher falaria para outras mulheres no que tange a esse período que é então considerado o período mais sensível das mulheres, né, o período da menstruação, os sentimentos delas. Então eu queria ler um texto onde uma mulher falasse para outra mulher o que a maneira como ela pode lidar com isso tudo de uma maneira melhor, para então, né, tentar entender como funciona esse diálogo, quais são os sentimentos que estão envolvidos ali, etc. E também para que eu evoluísse, né, como pessoa nesse sentido da relação. Bom, mas aí o tempo passou e nesse carnaval eu estava saindo com uma outra menina e a gente já se conhecia e tudo mais, e aí aconteceu uma coisa assim bem complicada. Em determinado momento do dia lá que a gente estava junto, ela me chamou para ir para casa dela. E aí eu perguntei se não tinha problema nenhum, né? E ela falou, não, só moro com a minha amiga e tudo, então não tem problema nenhum. Eu falei, ok. E aí todo mundo concordou, beleza, nos encaminhamos para ir para casa dela. Quando a gente entrou no ônibus, a amiga dela, ela assumiu uma postura muito estranha.
ela começou a falar sobre feminismo e sobre... Lembrando que eu não estou aqui dizendo que ela é feminista, não sou eu que estou rotulando ela ou intitulando ela desta forma. Ao que me parece, ela se declara dessa forma e outras pessoas, inclusive a amiga dela, consideram que ela também assim o seja. Então, eu não quero com essa fala dizer que isso é uma postura feminista ou não é uma postura feminista. O que eu estou dizendo é, as pessoas dizem que ela provavelmente diz que é, então eu vou usar o termo baseado nessa fala. E quando nós entramos no ônibus, ela começou a falar mal de homem. Foi do nada, tá? Não teve assim um estopim a conversa. Ela, de determinado momento, ela decidiu que aquele assunto tinha que entrar em pauta ali e ela começou a falar. Não sei se porque estava bêbada, não sei, mas ela começou a falar de homem. E ela falando meio que alto e começou a falar que homem não presta, que homem é isso, que homem é aquilo, que homem só serve pra reproduzir, que homem só serve pra fazer sexo, que homem blá 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 blá, denegrindo toda a classe masculina, etc. E sempre que eu tentava, de alguma forma, comentar algo, né, ela nem deixava eu começar a falar. Ela falava, não, você é homem, você não tem que falar nada. Mesmo que fosse para corroborar ou para contradizer ela não deixava nem eu iniciar a frase. Ela falou, não, você é homem, você não tem que falar nada, você não tem o direito de falar. Mas até então tudo bem, né? O clima tava estranho, mas pelo menos em relação a ela, né? A essa menina, mas não em relação à menina que eu estava. Eu estava muito bem ali com a menina, tudo mais. Quando chegamos na casa, e ela fez isso durante todo o caminho, eu já estava me sentindo meio desconfortável. Quando a gente chegou na casa, elas têm uma cachorra, e a cachorra tinha dado cria. O caminho para a cozinha tinha que passar por onde a cachorra estava. E a cachorra, obviamente, cachorro é um bicho territorialista, ela, vendo uma pessoa estranha ali, no caso eu, começou a latir e ficou desesperada, etc. E começou a querer me atacar. Em determinado momento, quando eu fui passar, a cachorra pulou e enfiou as unhas na minha coxa e me deu uma mordida. Me deu uma mordida de aviso, não chegou a furar a minha carne nem nada, mas foi uma mordida. Ok, eu não tenho medo de cachorro e entendo a natureza e o comportamento do bicho, né? Então, continuei tranquilo, fui pra cozinha. Essa feminista continuou falando, proferindo todas as coisas que ela estava proferindo, etc., ofendendo a classe masculina e em alguns momentos tratando de mim especificamente, dizendo que por ela eu não estaria ali e tudo mais, e etc. E bom, obviamente, né, eu sou uma pessoa racional e eu não vou ficar num local onde eu não sou bem-vindo. Principalmente porque a amiga dela, que é quem estava comigo, não falava nada em relação às coisas que ela estava falando contra mim. Então, aquilo estava chegando num ponto limite já, até que... E eu também já estava muito incomodado com a situação, eu estava me sentindo de uma certa maneira enganado, né? Porque não entendi por que me chamaram para ir para um local para me destratar dessa forma, sem eu ter feito absolutamente nada, e eram pessoas que já me conheciam de anos, né? Então eu não era um desconhecido que tinha falado alguma coisa que tinha incomodado elas e que elas não sabiam que eu era daquele jeito. Eu era uma pessoa que era conhecida, né? Todos nós éramos conhecidos uns dos outros há muito tempo. E ela resolveu, aí ela continuou falando, até que a cachorra veio, e a cachorra continuou latindo e tudo, e ela resolveu usar a cachorra como exemplo. Ela falou, tá vendo? Nem a cachorra gosta de macho. Olha como é que ela tá latindo pra você sem parar. E quando ela falou aquilo, a minha paciência chegou no limite. E aí eu falei, engraçado, ela não gosta de macho, mas precisou da rola de um macho para meter na buceta dela para ter esses filhotes. E aí ela também estourou, né? Porque ela já estava histérica, ela se tornou mais histérica ainda. E aí ela começou a gritar e dizer que eu era macho, que eu era homem, que eu não tinha que falar nada, que eu tinha que ouvir calado tudo que ela tinha pra me dizer e etc. E que eu calasse a minha boca, então mandou eu calar a boca e me mandou tomar no cu. E bom,
Obviamente que a esse ponto, né, de agressão verbal, as coisas elas podem degringolar para um campo muito perigoso, né? Porque o que estava acontecendo era uma agressão verbal e psicológica constante contra mim, uma pessoa que não tinha feito nada contra ela. Então, para não perder a razão, né, de acordo com os conceitos aí estabelecidos na nossa sociedade, eu peguei minhas coisas e fui embora. E por que eu estou contando essa história? Porque é curioso, né? A vida, ela, como muitas vezes ela nos dá esses reveses, né? Quando você, como eu disse no começo, né? Por que eu resolvi me inteirar desse universo e tudo, tentar entender mais o feminino e tudo mais? Justamente por causa das reclamações de uma mulher, né, da minha ex, que dizia que eu era muito insensível. E quando você está caminhando para o campo da empatia pelo outro, vem uma pessoa e te empurra para trás. Então, e é engraçado porque isso não foi um caso isolado, assim, esse foi o caso mais extremo que eu vivi, mas já quase eu fui agredido quando fui tratar das diferenças fisiológicas, uma vez numa conversa totalmente informal, totalmente inocente, no sentido da intenção, né? Eu falei que homens e mulheres têm diferenças fisiológicas, né? Não é uma questão de cultura, é uma questão de fisiologia mesmo, nós somos diferentes. E etc. Quase fui agredido por homens, não foi nem por mulheres, por homens que acharam isso absurdo, etc. Na internet também, quando já fui perguntar sobre algumas frases, né, como aquela todo homem é um estuprador em potencial, que eu sempre achei muito estranha. E aí eu queria entender, porque eu pensava que talvez essa frase tivesse um sentido, que ela fosse colocada dessa forma para causar um impacto, mas tivesse um outro sentido, né, mais lógico por trás. E a mesma coisa, também fui meio... Quando questionei a explicação, também me mandaram calar a boca, né, para eu não passar vergonha na internet. Então, é muito curioso isso, né, o comportamento que algumas pessoas estão adotando. E eu me refiro não somente ao comportamento de pessoas que têm esse tipo de postura, de discriminação, né, porque isso se chama sexismo, isso se chama misandria. O ódio pelo homem se chama misandria, e esse preconceito é sexismo, né, então isso é discriminação. Então, isso pra mim não difere em nada de, por exemplo, uma pessoa racista, que discrimina as pessoas por causa da cor da pele, por causa da nacionalidade, por causa da sexualidade e etc. Então, pra mim, essa é uma atitude tão criminosa como qualquer outra dessa. E o que eu vejo é que muitas pessoas estão fazendo vista grossa para esse tipo de comportamento. Então, como estou dizendo, não foi uma vez que isso aconteceu comigo, e então eu estou falando isso aqui também trazendo isso como uma reflexão, né? De que formas essas ideias de igualdade estão sendo colocadas. Eu sei que nem todas as pessoas que defendem o feminismo agem dessa forma, eu não estou generalizando a questão, mas o que eu estou colocando é de que forma as pessoas que têm esse tipo de postura sexista, misandrista, etc., estão sendo permitidas dentro do meio e talvez estão, de alguma maneira, prejudicando esse diálogo. Porque hoje, por exemplo, não que talvez, eu sei que tem muita gente que vai pensar isso, façam questão da minha presença, porque eu sou homem, né? Então o homem não tem que mesmo fazer parte de tudo isso de forma nenhuma. Algumas vão pensar assim, eu sei que não todas, mas sei que tem gente que pensa assim. Mas eu falo justamente para as pessoas que não pensam assim, que não são sexistas, que não são misandristas, né, que não odeiam o outro pelo simples fato dele ser aquilo que ele é. De que formas estão permitindo que essas pessoas estejam nesse meio e de alguma maneira interrompendo esse diálogo, né, atrapalhando esse diálogo, essa evolução da relação entre os sexos. Porque hoje, por exemplo, eu até para fazer esse vídeo aqui, eu tô pensativo, porque eu não sei, eu pensei muitas vezes em não fazer, ou fazer e não colocar esse trecho. Mas eu pensei que talvez, se eu não colocasse esse trecho,
Se eu falasse só sobre o livro, uma vez que o livro trata exclusivamente de mulheres, para mulheres, etc., talvez viesse alguém dizer que eu não tinha o direito de estar falando isso porque eu sou homem, então não deveria estar lendo, nem tratando, nem fazendo resenha desse livro. Por isso que eu decidi fazer mesmo assim. Então, eu estou colocando essa história aqui como uma reflexão, né? Se o objetivo é o diálogo, de que formas a gente está estabelecendo esse diálogo? Bom, chegamos então ao prefácio, e no prefácio ela conta como que surge esse livro, né? A ideia para escrever esse livro. Ela trabalhava como ilustradora e ela percebeu que a sua inspiração para os trabalhos variava de acordo com o período menstrual. Então, às vezes ela precisava de algo mais preciso, mais exato, os desenhos mais específicos, etc. E ela às vezes tinha dificuldade, porque a mente dela estava mais abstrata. E às vezes ela precisava de algo mais abstrato e a mente dela estava voltada, e a mente, as emoções já estavam voltadas para algo mais específico. E aí ela começou a pesquisar sobre essa questão dos ciclos menstruais, etc. Inclusive no campo das religiões e da mitologia, com suas deusas e tudo mais. E ela percebeu que muitas das reações que ela tinha eram semelhantes à de outras mulheres. Foi então que ela resolveu escrever esse livro. Na introdução, ela vem dizendo que esse livro tem então o objetivo de reorientar a percepção negativa e deturpada que a mulher tem da própria menstruação, que tem por objetivo buscar os elementos subjetivos que existem tanto nos mitos quanto no folclore, e trazer esses elementos alinhados a uma reinterpretação da menstruação como algo positivo, para que então a mulher possa adaptar os elementos contidos no livro e os ensinamentos, porque o livro traz algumas técnicas, etc., e essa reinterpretação à sua própria fisiologia. Ressalta que em algumas culturas a menstruação é vista como algo muito negativo, né? Como um período de extrema negatividade da mulher. Então, em muitas culturas, essas mulheres são isoladas do convívio tanto com outras mulheres quanto com os homens, para que não afete a positividade, digamos assim, do coletivo. Isso acontece, por exemplo, em algumas sociedades indígenas, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo. E não sei se ainda tem esse hábito, mas tinham, pelo menos, quando a menina entrava tinha a menarca, né? Ela então era isolada totalmente do grupo e ficava um bom período ali isolada para que então ela não, de uma certa maneira, infectasse o grupo. E em alguns casos essa restrição de contato era até tida, né? Se a mulher então tivesse contato com outras pessoas, ela poderia ser condenada à morte. E ela cita o caso das muçulmanas, que não podem entrar na mesquita durante o período menstrual, e que os cristãos entendem que a menstruação é um símbolo do pecado original, né, de Eva. E isso também, ela não cita aqui, mas isso também está no judaísmo, tá? Essa questão do isolamento, etc., de que não pode isso, não pode aquilo. Quem já leu a Bíblia lá no Antigo Testamento vai ver que tem uma série de restrições para as mulheres quando elas estão no período menstrual. Ela destaca que as energias, então, liberadas durante o período menstrual, elas têm a função de gerar vida. E quando, no caso da mulher ser fecundada, né, ou ela pode ser transferida para a questão da criatividade. Então a ideia é basicamente que esse fluxo é um fluxo de criatividade, e quando a mulher é engravida, toda essa criatividade, essa geração de vida é então destinada ao bebê. Mas o que ela sugere é que a mulher fique atenta então a esse período, porque se ela não for usar essa energia para fecundidade, para ser fecundada, então que ela use isso de forma criativa, porque se houver um bloqueio dessas energias, isso pode gerar uma série de consequências negativas para a mulher. Então, como raiva, frustração, depressão e etc. Então o ideal é que ela fique atenta a esse período, para ela usar a energia sempre de forma criativa, porque essa energia, se ficar estagnada, ela vai gerar negatividade. E aí, como uma técnica para isso, ela sugere então que a mulher tenha um diário, bem parecido com a ideia do diário mágico que a gente tem em Telemann. Então quem não assistiu esse vídeo, vou colocar o link aqui, sobre anotando a data, a hora, quando surge o fluxo, a lua, os sonhos, os sentimentos que a mulher tem nesse momento e etc.
E ela sugere também que você faça um registro de quando aconteceu a menarca, dos sentimentos que tinha, etc. Então ela vai também indicar que esse registro todo não seja feito só da mulher para ela mesma, né? Por exemplo, mas se ela tiver uma filha, que ela faça também esse registro em relação à filha. Mesmo que a filha não faça, então que ela faça, mas que sugira que a menina faça, né? O capítulo 2 se chama O Despertar, e nesse capítulo ela vai contar a história de Eva, que é uma menina que é ficção, tá? É uma história que ela mesma criou, que é uma menina que vai para o plano astral e ela tem uma série de experiências, de vivências com deusas e tudo mais. E ela vai usar essa história como base para os capítulos que vão seguir no livro. Quando ela for tratar dos exercícios e tudo mais, muitas vezes ela vai indicar essa história, e essa história é relativamente grande, ocupa uma boa parte do livro, e tem por base, tem por objetivo isso, tanto tratar da relação dessa personagem com o feminino, né? Então é um encontro com o feminino, um reencontro, né? Talvez, e vai servir de base então para os exercícios que vão seguir. O terceiro capítulo se chama A Escuridão da Lua, e é onde ela vai tratar da importância dos contadores de história nas sociedades antigas e a participação da mulher em todo esse contexto. Ela vai destacar que os contadores de história, eles não tinham uma função só de entreter as pessoas, mas também de educar através desses contos, desses mitos, né? E aí isso vai servir de base justamente para o argumento dela, de que muitas dessas histórias tinham por fundamento a questão da menstruação e a relação da mulher com a divindade. É nesse ponto também que ela vai relacionar a lua e suas diversas fases à mulher e as suas fases, focada na ideia da menstruação. Lógico que nesse ponto aqui a coisa é meio discutível, né, se de fato as histórias elas têm esse objetivo, mas ela vai citar, por exemplo, algumas lendas arturianas, a Bela Adormecida, e o destaque que eu vou dar aqui vai para a questão da Branca de Neve. Vai indicar que ao receber a maçã da bruxa, né, a maçã vermelha e tudo, aquilo ali era um símbolo para representar a iniciação da fase adulta da Branca de Neve. Sendo a maçã, então, né, por ser vermelha, o símbolo da menarca. E aí, então, depois de toda a trama, né, ela tem a menarca, né, que é a maçã, e aí ela se casa. Ou seja, ela é iniciada na fase adulta. Ela fala ainda do Graal, e isso é uma coisa que é bem comentada nos dias de hoje, na questão do Santo Graal, como cálice, ou seja, o Graal também sendo entendido não como um cálice no sentido literal, mas como a vagina, né, contendo sangue. Então a lança e o Graal, aí a lança seria então o pênis, e aí o Graal, a taça, então sendo a vagina, então o ato sexual, né, e a conjunção dos dois, etc. Isso ficou muito famoso também depois do Código da Vinci, né, do Dan Brown. Essa questão do simbolismo, a busca do Graal, isso tem relação lá com essas lendas arturianas lá do Reino Unido e daquelas ilhas ali. Bom, é que ela vai citar uma série de elementos que compõem o universo mitológico ou religioso, incluindo a questão das árvores citadas em várias culturas, né? A gente tem isso, por exemplo, na Bíblia, no judaísmo, né? Com a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da imortalidade. Você tem a Yggdrasil na religião nórdica e no odinismo, né? Então, quer dizer, uma série de culturas falam de árvore, né? E ela vai relacionar a questão da árvore com os frutos, ao feminino e tudo mais. E nessa questão bíblica, né, do judaísmo, ela fala da macieira. E isso está errado, né? Porque a Bíblia não fala de macieira, como eu citei anteriormente. A Bíblia fala da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é uma maçã, é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Popularmente, e inclusive isso eu li isso há muito tempo, eu não sei ainda se isso tem procedência, eu não lembro para citar a fonte aqui, mas até onde me consta, essa questão da ideia da maçã é típica dos católicos, porque segundo esse texto que eu li, os evangélicos, os protestantes, na época lá da Idade Média, eles inclusive consideravam que o fruto do pecado era a uva, por causa da questão do vinho e tudo mais. Então eles criaram essa distinção, mas nenhuma coisa nem outra está correta. Pô, isso é a ideia popular, né? Sendo uva, maçã, pera,
o que quer que seja, né? Não é o que está no texto. O texto fala da árvore do conhecimento do bem e do mal e do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ok? Então essa correlação que ela faz só faz sentido para a ideia popular, não para o texto bíblico. Ela fala ainda das serpentes, que também é uma coisa que aparece em muitas religiões, dos animais, Deus escuro, onde ela mais uma vez vai falar sobre as fases da lua e correlacionar essas fases com o feminino, né? E vai dizer que são 4 fases, porque tem a fase escura, né? A lua nova, que é o momento oculto da mulher e tudo mais. E sobre as xamãs da antiguidade, né? Que as mulheres então exerciam cargos de autoridade dentro do campo religioso na antiguidade, mas que isso então foi suprimido nos tempos modernos. Isso também conta relação lá com aquela ideia que a gente tem de, por exemplo, de sucessão de eras, né? Então, muitas pessoas vão falar isso dentro do campo esotérico, religioso, da questão do período matriarcal, que é justamente aquele período que a gente não sabe muito o que acontecia. Então, tudo relacionado a esse período basicamente é especulação. É lógico que isso é muito mais uma ideia do que arqueologia, a meu ver, né? Supõe-se que tenha existido um período em que as mulheres eram dominantes no campo da espiritualidade. E aí depois então teriam sido suprimidas pelos homens. Mas isso não sei se tem tanto fundamento assim arqueológico. Eu acho que isso é mais uma questão de achismo. Independentemente disso, né, ela fala assim na página 120. Com a elevação do status da mulher no século XX, houve uma necessidade crescente de expressar sua espiritualidade feminina de uma forma reconhecida. Sob pressão feminina, algumas igrejas cristãs aceitaram mulheres no sacerdócio. Mas, ainda que isso evidenciasse as mulheres como pessoas espiritualmente conscientes, sua feminilidade lhes era negada. E aí eu acho que cabe um comentário sobre isso também, por quê? Algumas pessoas pensam que quando a igreja, as igrejas, etc., negam títulos às mulheres, negam autoridade às mulheres, isso está sendo feito porque a igreja, aquela igreja ali decidiu. Não, isso tem fundamento bíblico. Tanto no Antigo Testamento, quando você vai ver que é muito claro que a mulher ela tem que ser submissa ao homem, né? Lá no judaísmo e tudo mais. Então isso é indicado em diversos momentos de forma muito clara. A mulher tem que ser submissa ao homem, né? Quanto no Novo Testamento, onde Paulo vai falar também disso. Ele vai falar, mulher não tem que falar dentro da igreja, pois é indecoroso. A mulher tem que abaixar a cabeça. Se tiver alguma dúvida, ela tem que perguntar para o marido em casa. Eu sei que vai vir aquele argumento de que isso era uma coisa daquela região, que eu já falei disso aqui até, né? Era para aquela igreja dali, daquela região e etc., daquele período. A mesma coisa. Se era para aquela região, para aquele período, então a Bíblia não serve mais para nada, correto? Porque se era para aquele período lá, para aquela igreja de lá, então aquela igreja de lá não é a igreja daqui. Então, para que usa a Bíblia então? Fica aí a questão. Então, as igrejas que negam cargos às mulheres não fazem isso porque não querem dar cargos às mulheres necessariamente. Talvez não queiram, não sei. Mas provavelmente uma igreja que negue cargos de liderança às mulheres está fazendo isso e vai usar como argumento a Bíblia. Vai dizer, olha, tá aqui, ó, Paulo dizendo que a mulher não pode falar dentro da igreja, não pode exercer cargo de liderança e tudo mais. Então, é o fundamento deles. A Bíblia não é o fundamento dessa religião, do cristianismo. Então, o que se quer é o quê? Negar o fundamento daquela religião? A pessoa que é crente naquilo, que acredita naquilo, não vai querer negar o livro sagrado dela por causa de uma ideia do século XXI que diz que tem que haver igualdade entre os sexos. Isso é uma coisa secular. Isso não é uma coisa daquela religião. Não adianta você chegar para um muçulmano e falar isso ou aquilo, porque ele vai falar, não, você está querendo se sobrepor à palavra de Deus, aqui do Corão. Essa é a ideia. O próximo capítulo se chama O Encontro da Lua. Eu vou colocar um vídeo aí na descrição explicativo sobre essa questão do funcionamento da menstruação e o que acontece fisiologicamente no corpo da mulher. Ela vem dizendo que a mulher deve encarar a TPM como algo natural, e isso é meio polêmico, né? Porque ela vai considerar que é justamente aquela ideia dela, né? De que não deve se negativar essas coisas, mas deve se compreender e tentar dominar isso. Ou seja, tanto a dor quanto as alterações de humor e etc., elas devem ser
compreendidas, e a proposta é que se tenha um controle sobre todos esses elementos. Seguindo, então, vem o ponto principal desse livro, que é onde ela trata da mandala lunar, que é então isso aqui tem um exemplo, né? Que é onde vai ficar todo esse registro de todos os acontecimentos e tudo mais, quando a menstruação vem, os acontecimentos em relação aos sentimentos, o que a mulher sente e etc. Bom, aqui ela mais uma vez vai relacionar a questão das fases lunares e tudo mais, vai considerar que talvez seja ideal que a mulher não use absorventes e tudo mais para sentir ali a experiência do sangramento, né, já que houve uma repressão muito grande durante um período muito longo sobre essa experiência, e também sobre a questão da dor. Ela vai propor um exercício que serviria para então a mulher suportar melhor a dor e aprender a lidar com a dor de uma maneira mais harmônica. E é então que começam essa parte dos exercícios. Esses exercícios eles têm uma característica muito de meditação guiada. Apesar dela falar dessa questão da religião, da mitologia, etc., esses rituais eles não são rituais que são estritamente mágicos, no sentido que a gente está acostumado, envolvendo pedras e elementos naturais e coisas desse tipo. Não, são meditações guiadas, muitas delas baseadas lá naquela história que ela mesma criou, e servem para isso, servem para dar esse direcionamento, né? Essa reinterpretação sobre a menstruação. Aí, usando a mandala, né? Ou seja, você vai pegar a mandala, vai fazer o registro de todos essas fases, esses acontecimentos que ocorrem especificamente com você. Você vai então... E aí ela diz também que você pode customizar a mandala com coisas tipo miçangas, cores, etc. Isso é bem livre, né? Justamente se relaciona com aquela questão da criatividade lá. Então, a ideia é não ser algo tão frio, mas algo que você use de fato aquilo ali não só como registro, mas também como uma expressão da sua criatividade. Nessa observação da mandala e das correspondências, né, ela vai falar sobre as 4 fases. Então tem a fase da bruxa, que também vai ser relacionada lá à questão da lua, né? Que é um momento de introspecção e quietude, e aí ela vem indicando quais são os tipos de cores ideais, alimentação e tudo mais. Em seguida vem a fase da donzela, que é o fim da menstruação, que ela considera que seja uma fase mais extrovertida e ousada, onde ela sugere que a mulher interaja mais socialmente, etc., e traz um exercício para ser feito durante esse período. A fase da mãe, que é mais focada nos outros do que em si mesma, também traz um exercício. E a fase da feiticeira, que é uma fase que ela vai considerar mais agressiva e reativa, que é uma fase geralmente que está associada a um certo nível de descontrole, e também traz um exercício a ser feito durante esse período. O próximo capítulo se chama A Lua Criativa, e aqui ela vai relacionar toda uma série de elementos artísticos, no qual ela vai considerar que nesse período, que ela vai frisar que é importante que a mulher tenha em mente que qualquer forma de expressão nesse período deve ser considerada como uma expressão artística, não somente aquela que tem conhecimento técnico envolvido, mas que toda essa liberação ela tem que ser posta para fora e ela deve ser interpretada como artística, justamente por estar relacionada àquela questão da criatividade, né? Então, como é um período de criação, o período da menstruação, então qualquer elemento que seja produzido durante esse período, independentemente da forma, é então uma expressão dessa criatividade, então deve ser lido pela mulher como arte. E aí ela vai relacionando uma série de elementos, de sugestões, etc., como dança, pintura e uma série de outras coisas para serem feitas durante esse período. O próximo capítulo se chama A Espiral da Lua, e mais do mesmo em relação à questão dos arquétipos, das histórias, das mitologias, etc., que a mulher tem que buscar então a feminilidade nesses elementos antigos e em si mesma. Ela vem destacando também que é preciso orientar as crianças sobre a questão dos ciclos menstruais. Falando dos ritos de passagem, que apesar de não serem tão demarcados nos dias de hoje, é importante que eles sejam mantidos e sejam praticados. Então ela vai falar do destaque para se criar então um rito de passagem quando a menina, por exemplo, chegar na menarca. Então é importante frisar esse momento como um período de transição, então fazer um ritual ou uma festa para que isso fique marcado. Vai destacar também que os outros pontos marcantes na vida de uma mulher devem também ser marcados
com ritos, né? Então, além da menarca, a gravidez, do nascimento da criança, a menopausa e etc. E todos esses elementos ela traz então sugestões de como essas coisas podem ser feitas e tudo mais. As nossas conclusões sobre o livro. O livro é repetitivo em muitos pontos, então ao ler esse livro, em vários momentos eu tive a sensação de que ela já disse isso antes. Então isso é uma coisa assim que muito recorrente, especialmente nessa questão de que ela destaca de tem que buscar a questão da mitologia. Na verdade, em tudo. Assim, ela é muito repetitivo. O que ela fala, às vezes no primeiro capítulo, ela volta a repetir no capítulo posterior e etc. Então fica essa coisa meio que... Não sei se é intencional, porque talvez ela tenha feito isso na intenção de realmente firmar a ideia na cabeça da leitora, né? De dizer, olha, você tem que fazer isso. Aí, para não ficar dizendo isso de forma tão direta, ela vai repetindo, colocando espalhado nos capítulos, assim, para que aquilo não saia da cabeça da leitora. É um livro que, obviamente, fala para mulheres, né? E não fala nada, ou praticamente nada, para os filhos ou para os maridos, assim, da relação que essas mulheres têm que ter com esses maridos. Isso eu achei um ato falho, assim, acho que ela poderia ter repetido menos algumas coisas e dedicado, de repente, um capítulo para falar para as mulheres mais especificamente como lidar com os maridos e os filhos, né? Porque isso é uma coisa que se fala muito frequentemente, né? Como se tem no começo desse vídeo, que as mulheres pedem que nós homens entendamos o universo delas, mas às vezes a gente se sente um pouco perdido, eu acho, né? Porque não é a nossa realidade, é muito diferente, os nossos corpos têm um funcionamento muito diferente, né? A cultura também é muito diferente no tratamento para conosco, para com os homens. Então, todos esses elementos, eles às vezes não é má vontade do homem em não compreender o universo feminino, às vezes é uma dificuldade mesmo, né? Uma das coisas que eu vejo muitos homens reclamando é justamente isso, essa mudança de humor das mulheres, mudança de humor, mudança de quereres e tudo mais. Então, se for explicado por os homens, olha, as mulheres mudam, às vezes, de humor constantemente por causa da menstruação, então o homem ele vai entender melhor. Ela mudou, né, de humor, não é porque ela é maluca, né? Ela mudou porque aquilo ali tem a ver com uma questão fisiológica, né? Que é a questão da TPM e tudo mais. Então é entendível que ela esteja nesse momento, né? Isso é dito hoje de uma forma meio banalizada, né? Ah, tá de TPM. Então virou tipo uma piada. Mas é algo muito sério, né? Porque as pessoas sofrem. Tanto as mulheres sofrem com esse estado, muitas vezes, quanto os homens, no sentido de não entender aquilo. E às vezes relacionamentos acabam por causa dessa coisa. Eu acharia interessante que tivesse um capítulo indicando para as mulheres, como os homens poderiam compreendê-las melhor, né? Dando o caminho ali, olha, você que tem um marido, é interessante que você, durante seu período menstrual, converse com ele assim assado. Você converse com seu filho homem assim assado. Né? Que você, no seu período, gosta de ser tratado assim assado e blá blá blá. Ou seja, propor mais essa interação, né? Pelo menos um capítulo que tivesse essa parte, eu acho que seria interessante, mas acho que faltou. Porque sofre realmente o foco de 99% do livro é a mulher em relação à própria mulher. Levando em consideração esse ponto, né, eu acho que o livro poderia ter metade das páginas que ele tem. Ele tem uma série de ilustrações, a autora é ilustradora, né, então ela traz um monte de desenhos, os desenhos são bem interessantes. Aqui, tem uma velha bruxa, aqui tem outro, uma borboleta. Então assim, tem uma série de desenhos. Apesar de toda essa repetição que a autora expõe nesse livro, ele me fez refletir bastante sobre essa questão toda, né? Vendo de fora, assim, eu me senti como numa conversa entre duas mulheres, só observando ali parado, ouvindo. Então, me fez, de uma maneira, pensar sobre isso, né? Sobre o peso, né? Tanto cultural quanto físico, mesmo fisiológico, que a menstruação tem. Tirando esses aspectos religiosos, mitológicos, etc., que ela coloca, que eu não concordo com tudo que ela expôs,
mas eu não acho que todos esses contos, etc., e mitos estejam tão relacionados assim à questão da menstruação, mas me fez essa parte fisiológica, né, e a forma como ela aborda isso, ou seja, dando tanta importância para a questão da menstruação e sobre a necessidade da mulher se observar, me fez refletir sobre isso, né, sobre o peso que isso de fato tem. Então, pelo menos aquela coisa que eu sempre vivi muito aqui em casa, né, desse tabu, assim, o homem não pode ver sangue menstrual e etc. Isso sempre foi muito marcado aqui em casa e as mulheres sempre reclamaram muito da questão da menstruação, né? Tirando a minha mãe, que se arrepende, né? Que até hoje diz, eu gostaria de menstruar até hoje, mas muitas das mulheres aqui não gostam, né? Dizem que não gostam, etc, porque causa incômodo e tudo mais. E algumas outras mulheres também com quem eu já me relacionei também sofriam muito com isso. Então, além dessa experiência física, né, me fez ter essa experiência, acho que além, né, de pensar que de fato isso não é uma bobeira, né? Isso causa muitos efeitos no corpo feminino. Então eu acho que deveria ser de interesse não só das mulheres, mas também dos homens, né, que inevitavelmente se relacionam com mulheres, de tentar entender melhor o que se passa com elas durante esse período. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.